Boa noite, meu povo. Estamos aqui no Instagram e aqui no Facebook. Vamos aguardar um pouquinho até que o povo entre. Acabei me atrasando um pouquinho porque o Facebook resolveu atualizar logo no momento em que eu ia fazer a chamada, o Facebook começa a atualizar. E aí a pessoa fica desesperada, né? Oi, Anete! Oi, meninas! Cadê o povo do Instagram? Será que já estão dormindo? Bom, gente, eu não vou ficar enrolando muito aqui, não. Já há bastante tempo, né? Não é vermelho, é roxo. Ai, ai. Tá falando do meu batom. Então, hoje eu falei que eu não ia vir de pijama, né? Então, a gente passa aquele rebocozinho na cara, né? Pra, pra dar uma enganada no povo. Então, meus amores, há bastante tempo vocês me pedem, né, para que eu fale um pouquinho sobre a minha jornada do emagrecimento, tá? E eu sempre vou deixando para depois, mas é uma coisa que eu preciso fazer, até porque aumentou muito, né? Principalmente aqui no Instagram, o nível de seguidores e de pessoas que não me conhecem e não conhecem o meu trabalho também. Então é importante, né, que a gente possa falar sobre isso para que vocês possam me conhecer melhor. Por que que eu resolvi trabalhar com emagrecimento, tá? Então eu vou contar um pouquinho da minha história e de como que eu fiz para perder aí 30 quilos. Gente, eu vou ficar um pouco olhando para cá, que eu tô no Facebook, e um pouquinho para cá, que eu estou no Instagram. Ai, Sônia, que linda! Obrigada, meu amor. Mas a gente precisa caprichar um pouquinho também, né? Então, gente, vamos aos fatos. Então, eu por muito tempo eu estive no sobrepeso. Eu costumo dizer que eu nunca fui obesa, né? Nunca estive na obesidade mórbida, digamos assim, né? Mas eu estava com sobrepeso. E o sobrepeso não era, no meu caso, não foi apenas o querer emagrecer, né? Não foi apenas por uma questão de estética, mas porque principalmente por uma questão de saúde, tá? E aí, o que, que aconteceu nesse período, né? Agora já fazem 3 anos, mas basicamente em 2016 por aí eu comecei a ter alguns sintomas muito ruins, né? Porque eu estava com esteatose hepática, mas eu não sabia que eu tinha, né, essa doença. Então, os sintomas da esteatose hepática é vômito, são dores no estômago. Ai, olha a minha madrinha que tá aqui. Oi, tia, te amo. E aí, a pessoa se emociona, né? Aí, gente, então eu estava aí, né, com 30 quilos a mais e tinha todos esses problemas, né? A esteatose hepática era um deles, mas eu já não conseguia mais ter, né, uma mobilidade, digamos assim, daquilo que eu gostaria de fazer. Caminhava, ficava cansada, até para brincar com meu filho, tinha dores no joelho e uma série de coisas, tá? E eu já vinha, né? Não foi em 2016 que começou tudo isso.
Eu já vinha, né, de sobrepeso há bastante tempo, porém, depois da minha gravidez, na verdade, na gravidez, eu desenvolvi uma síndrome do túnel do carpo. Então, na gravidez, eu não pude tratar essa síndrome, porque os medicamentos eram fortes, precisava tomar corticoides e eu estava grávida e não podia. Então, eu aguentei aí. Aí, depois da gravidez, eu estava amamentando e ainda não podia fazer o tratamento, né? Porém, quando o meu filho já estava com 9 meses, se eu não me engano, em conversa, né, com a pediatra, eu falei, olha, eu não aguento mais porque eu já não consigo mais segurar ele. Porque quem já teve essa síndrome sabe que o quanto é dolorido e o quanto é difícil você ter forças. Porque é uma inflamação aqui, gente, nos punhos, tá? E aí você perde essa mobilidade e principalmente a força. Então, às vezes até para torcer um pano era difícil. Quem dera segurar uma criança, né? Que meu filho sempre foi grandão. E aí então, com 11 meses eu parei de amamentar e aí consegui começar a fazer o tratamento. Porém, eu já tava, né, com sobrepeso e com o tratamento eu engordei ainda mais. E dali só fui ganhando peso. Nós viemos, para quem me conhece sabe que eu sou gaúcha, venho do Rio Grande do Sul e hoje moro atualmente em São Paulo, né? E aí quando a gente veio para São Paulo, aí eu deixei toda a minha família lá no sul. E aí, o que a gente faz quando o emocional ele tá abalado? A gente compensa em algum lugar. E o meu lugar de compensar era na comida. Então, eu engordei ainda mais. Depois, com todo esse sobrepeso, que aí eu descobri, né? A esteatose hepática, numa consulta com um endocrinologista, porque eu já estava num estágio bem avançado, só que a esteatose hepática, ela engana muito, tá, gente? Então, alguns sintomas são parecidos com outras doenças, né? E até mesmo com gastrite e tudo mais. E aí eu fui consultar, descobri que estava com esteatose hepática, e aí o médico, eu perguntei para ele, né? Mas o que é esteatose hepática? É a mais conhecida gordura no fígado, né? E aí, quando a gente fala em gordura no fígado, você já vem, a primeira coisa que vem à tua mente eu adquiri a gordura no fígado por comer gordura. E não é assim, tá? A gordura no fígado, ela é pelo excesso de frutose e também pelo excesso de carboidratos refinados, como farinha de trigo e açúcares e todas essas porcariadas. Enfim, descobri e aí eu perguntei pro médico, né? Mas por que eu estou com esteatose hepática? Da onde vem isso? Por que eu tenho isso? E aí o médico me falou: olha, Angélica, isso é muito comum hoje em dia. Aí eu fiquei pensando assim, como assim comum? Nunca ouvi falar nesse negócio. Bom, eu fui para casa e fui começar a estudar o que era isso. E estudar da onde que vinha, né, essa doença, por que eu tinha tido essa doença. Aí, não contente, né, com a resposta do médico, fui em busca, né, de saber o real motivo. E hoje em dia eu sempre falo, né, é muito triste você escutar de um médico, né, que isso é a coisa mais comum hoje em dia. Porque doença, primeiro que doença não é comum. E é comum por quê? Porque hoje em dia nós temos mais de 60% da nossa população obesa. Então acaba que eles falam que é comum, mas não é comum, gente. Nenhuma doença é comum, principalmente essa que é basicamente referente à alimentação. Enfim, eu não sabia, né? E fui estudar. E aí começou, né, a minha busca por saber como que eu faria para me livrar dessa esteatose hepática.
E aí, estudando, como eu falei para vocês, estudando, eu encontrei a low carb. Para quem não conhece o que é low carb nada mais é que a gente fala, né? Comida de verdade e baixo em carboidrato. Muitas pessoas acham que low carb é zero carboidrato. Não, não é zero carboidrato, é baixo carboidrato. A gente faz trocas inteligentes de alimentos e tira os alimentos ruins e põe no lugar alimentos bons. E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar e achei grupos no Facebook onde falava de low carb. Porém, antes mesmo da low carb, eu comecei a fazer uma reeducação alimentar. Aí a maioria me pergunta, mas Angélica, por que você não ficou na reeducação alimentar? Porque eu não me adaptei à reeducação alimentar. A reeducação alimentar, como todo mundo sabe, além da gente se reeducar em termos de alimentação, você precisa reduzir bastante essa alimentação. E reduzir em que sentido? Fracionar essas porções. Então, eu comecei a fazer isso, mas eu sentia muita fome. E aí, eu pensei, não vai dar certo. Eu não vou levar isso para o resto da minha vida. Eu quero uma mudança efetiva da qual eu possa levar isso para minha vida inteira. Eu não quero mais estar aonde eu estou, que é gorda, com sobrepeso, doente e nesse sobe e desce de engorda e emagrece, porque era isso que acontecia na minha vida por muitos anos. Não é que eu não conseguia emagrecer, eu emagrecia, mas logo passava aí 4, 5 meses, engordava de novo e eu não queria mais isso para minha vida. Eu queria conseguir entender a alimentação e conseguir fazer com que isso se tornasse hábito na minha vida. Então, com muito estudo, eu encontrei a low carb e muitos médicos dos quais me orientaram nessa alimentação de verdade, tá? Então, assim, ó, gente, hoje, né, eu já estou aí há mais de 3 anos na manutenção de peso. E o que me fez permanecer até hoje foi justamente encontrar o meu estilo de vida. Então, a grande maioria pergunta, mas Angélica, como que eu faço? Em primeiro lugar, você precisa encontrar um estilo de vida alimentar. Aquele que você vai conseguir manter para o resto da tua vida. E aí muitas pessoas dizem, não, mas dieta tem início, meio e fim. Primeiro que dieta, a maioria das pessoas confundem. Dieta vem do grego, ou do latim, se eu não me engano, que fala estilo de vida. Então, dieta não tem início, meio e fim. Dieta é para o resto da tua vida. A gente abre exceções? Sim, a gente abre exceções. Mas a gente precisa se manter no mesmo patamar 90% da tua alimentação. Se você começar, a partir do momento que você chegar na tua manutenção de peso, você começar, hoje eu como um chocolate, amanhã eu como uma pizza, depois da manhã eu como, você vai engordar, gente. Emagrecimento é matemática. Se você começar a incluir todos os alimentos daqueles que te faziam mal antes, fatalmente você vai engordar. Então, eu optei pela low carb. Para mim, ela me faz muito bem. Então, eu ciclo, né? Eu fico entre a low carb, a cetogênica, que são dietas que para mim são, além do benefício, né? São muito fáceis de serem feitas. Angélica, a dieta não é fácil. É fácil quando você acha o teu estilo de vida alimentar e quando você consegue se permanecer nele e de forma saciante. Como assim? Então, gente, a low carb para mim, que as minhas alunas, as meninas que fazem os desafios comigo, sabem que a primeira semana ela é difícil, porque você precisa abandonar os hábitos antigos, mas a partir do momento que você começa a entender
essa alimentação, você consegue perceber todos os benefícios que ela te proporciona, que é a questão muito maior, que é que todo mundo busca, que é não estar com fome. Todo mundo que fica com fome não permanece na dieta por muito tempo. E a low carb, por ela ser baixa em carboidratos e ela conter alimentos ricos em nutrientes, a gente consegue manter essa dieta e se tornar um estilo de vida. Mas então, voltando um pouquinho para minha história, como eu estava falando no início, né? Então eu fui em busca desses grupos de Facebook, né? E comecei a entrar nos grupos, e aí comecei a compartilhar a minha rotina e comecei a me apaixonar por tudo isso. Eu já sou psicóloga há 11 anos e não trabalhava com emagrecimento antes disso. Eu tinha consultório, né, lá no Rio Grande do Sul, e sempre trabalhei com pessoas. Lá no Sul eu trabalhava com palestras e sempre estive muito envolvida, né, com pessoas. E aí quando eu vim para São Paulo, eu até busquei algumas coisas, mas eram algo que não me realizava profissionalmente, e eu acabei junto com meu marido montando uma loja. E aí a gente permaneceu, agora eu não sei bem, mas eu acredito que aí uns 2, 3 anos eu acho que a gente permaneceu com uma loja. E só que isso nunca me deu prazer. E aí as pessoas vão dizer, mas eu trabalho mesmo sem ter prazer. Sim, eu também trabalhava sem ter prazer. Porém, à medida que o tempo ia passando, que eu tinha benefícios na minha vida e que eu comecei a compartilhar isso com as pessoas, e as pessoas queriam saber o que eu estava fazendo, como que eu fazia, eu comecei a me apaixonar cada vez mais. E aí eu fui convidada para entrar, na época, em um grupo de Facebook, né, onde eu era moderadora, e ali eu permaneci, eu acho que por mais de um ano, não tenho bem em mente. E aí foi aonde eu comecei a ajudar as pessoas, a mostrar a minha rotina, mostrar o meu conhecimento e ajudar essas pessoas a ter o benefício do emagrecimento. Depois desse grupo, junto com algumas amigas, eu montei um grupo também. E lá também eu permaneci como administradora, né, e como formadora desse grupo, não sei também, mas eu acho que quase um ano. E aí, pelos rumos, né, da minha profissão, eu saí desse grupo porque já não dava mais conta, né? E aí eu fiz a formação e montei o meu programa de emagrecimento. Então, gente, hoje, né, poder trabalhar, vocês não têm noção, né? Quem é minha aluna sabe do meu entusiasmo e do quanto eu mostro isso, né, para elas, do quanto eu gosto de estar com as pessoas e de poder proporcionar tudo aquilo que eu tive. Então, todo o conhecimento que eu tive durante todos esses anos de estudos, de poder entender a questão da alimentação, é o que hoje eu faço. E eu posso dizer assim, que hoje eu sou uma pessoa completamente realizada, por poder trabalhar com aquilo que eu amo de paixão. Hoje mesmo, até estava falando, né? Inclusive ia até cancelar a live porque eu estava com uma dor de cabeça horrível. Mas, oi Marjô, mas estar com vocês é muito maior do que a minha dor de cabeça. Poder passar conhecimento para as pessoas e poder ajudar essas pessoas a transformarem as suas vidas assim como eu transformei a minha, é muito gratificante. Então, essa é a minha jornada do emagrecimento. Eu essas dificuldades até chegar onde eu estou. E, gente, eu sempre falo, né? As pessoas dizem assim, Angélica, mas não é fácil. E eu sempre digo para vocês, quem me conhece sabe
que eu sempre digo, meninas, eu não sou hipócrita em dizer para vocês que uma mudança desse tamanho seja fácil. De fato não é fácil, mas estar no lugar aonde você está hoje, no sobrepeso, é fácil também? E aí eu falo não só da minha jornada, né, da questão das doenças físicas, né, mas do constrangimento que eu passava, né, olha, eu me arrepio toda vez que eu conto isso, mas era muito doído. Muito doído. Você entrar num ônibus ou num metrô, e aqui em Osasco, eles são muito educados, os motoristas, tá, meninas? Quando a gente entra no ônibus e tem uma mulher grávida, geralmente, eu estou falando pela minha experiência, tá? Geralmente os motoristas esperam que essa pessoa se acomode no banco para que o ônibus possa circular. E muitas vezes isso aconteceu comigo. Eu entrava no ônibus e o motorista esperava que eu sentasse, ou o cobrador, né, pedia para alguém ceder o lugar, ou oferecia, né, o lugar para eu sentar achando que eu estava grávida. E eu sempre falo isso, né? Eu confesso que muitas vezes eu sentei. Por dentro, eu dava aquela risadinha amarela, né? Por dentro eu estava chorando, porque é muito doído. Eu não estava grávida, eu estava gorda. E eu não queria dizer isso pra pessoa, porque eu estava com vergonha. Então, eu nunca esqueço de uma vez, eu não lembro para onde que a gente estava indo, mas estava eu e o meu marido no trem. E aí tinha um moço sentado, né, na cadeira que é preferencialmente para idosos e para grávidas, e ele levantou e aí ele falou: "Senta, moça". E eu olhei pro meu marido e dei uma risadinha assim, tipo, né, mas completamente constrangida, muito constrangida e envergonhada, porque eu não estava grávida, eu estava gorda. Isso não aconteceu só no ônibus, não aconteceu só no trem, isso acontecia nas filas. E às vezes a gente se engana, né, em dar aquela risadinha. Às vezes até você fala, em algumas filas, quando era uma pessoa assim, uma mulher, eu até dizia: "Não, isso aqui é pança". Mas por dentro eu tava chorando, porque aquela situação, ela não era apenas física, ela era constrangedora. Então, a partir do momento que eu decidi mudar a minha vida, eu sempre digo assim, ó, que eu sou 8 ou 80. Então, eu não sei fazer as coisas pela metade. Quando eu posso demorar um pouco mais para tomar a decisão, mas no momento que eu tomar essa decisão, ela vai ser firme e consistente. Então, eu demorei por alguns anos para tomar essa decisão. E a minha decisão, ela não veio por estética. Ela veio primeiramente, né, por essa esteatose hepática, que me fez mudar de vida, né, porque eu não tinha escolha. Ou eu mudava, ou eu mudava. Eu não tinha dizer assim, ó, eu posso até não mudar. Não, eu não tinha essa escolha. Ou eu mudava pela minha saúde, porque para quem conhece a esteatose hepática sabe que ela vai se agravando se não tratada e vai chegar um momento que você vai ter a falência do teu fígado, fatalmente, não tem como. Então eu não tinha opção. Eu precisava tomar uma atitude e eu tomei, graças a Deus. E como eu disse, né, antes, não foi fácil. Aqui em casa era uma rotina completamente desregrada, referente à alimentação.
a gente não tomava água, era praticamente 3 litros de coca por dia. Então, sempre que alguém fala, né, sobre refrigerante e tal, eu sempre digo, olha, gente, eu já tive aí, sei o quanto é viciante, mas também sei que é possível que a gente possa retirar esse alimento. E, na verdade, não é um alimento, né? A gente diz um produto alimentício. Então, foi aí que eu resolvi mudar. E depois de todos os meus estudos de estar, né, com essas pessoas dia a dia, ajudando as pessoas, é que eu montei o meu programa, que se chama Magra pra Vida, né, onde eu tenho coaching individual, coaching em pequenos grupos e o desafio, que eu diria assim, que é o carro-chefe, né, é o que todo mundo deseja, né, fazer por ser 30 dias. Então, gente, hoje eu estou aqui porque eu queria compartilhar a minha vitória com vocês e dizer que sim, é possível. Que fácil não é, mas fácil não é estar no mesmo lugar em que você está hoje. E aí eu sempre falo assim, ok, então se eu não quisesse mudar, né? Não tivesse uma esteatose hepática, mas estivesse no sobrepeso e não quisesse mudar. Ok, aonde que eu estaria hoje se eu não tivesse mudado? No mesmo lugar ou pior. Porque se você não muda, não tem como. Ou você regride ainda mais ou você piora. No meu caso, houve essa mudança então. Eu mudei o meu estilo alimentar. E hoje, e eu sempre falo assim às pessoas, Angélica, você nunca mais comeu uma pizza, você nunca mais comeu um bolo, você nunca mais comeu um brigadeiro? Como sim? Muito raramente, para deixarmos claro, tá? Eu sempre digo, eu já fui muito mais xiita, muito mais chata, referente à alimentação. E nos meus primeiros 4 meses, eu não comia nada disso. E eu era completamente regrada na minha alimentação, tá? Então, hoje, que eu já estou na manutenção de peso, eu abro exceções, gente. O que a gente precisa saber nessas exceções é que as pessoas dizem assim, ó, ah tá, Angélica, mas eu abro exceção, toda sexta eu como uma pizza. Negativo. Toda sexta-feira não é exceção, é regra, porque é toda sexta-feira. Então eu abro exceções para alimentos que não estão dentro de uma alimentação low carb, né? Porém, são exceções. O restante do meu tempo eu consigo manter de forma regrada. E aí você vai adaptando o teu paladar, vai mudando o teu paladar e tudo se torna mais fácil. Tudo aquilo que tem frequência, disciplina, você consegue manter. E aí vocês vão me perguntar, ah tá, mas então você mudou a alimentação e aí começou a emagrecer e tá tudo certo? Não. O que eu mais falo sempre para as meninas, para as minhas alunas, é que a alimentação a gente aprende em questão de uma semana. O que é o mais difícil? É mudar a mentalidade. Então, nós precisamos trabalhar a nossa mentalidade. Ai, Dai, você também gostou do meu batom? A louca. Ai, gente, tenho que rir com vocês. Mas então, o que a gente trabalha principalmente são duas coisas, alimentação e mentalidade. Mas principalmente, eu diria que é a mentalidade. Porque se você não trabalhar os teus sabotadores, aquilo que faz com que você saia do teu foco, saia da tua rotina, você não vai conseguir manter por muito tempo. Então, no meu programa, né, é justamente isso que eu trabalho. É a questão da mentalidade,
de ter... Por que o meu programa chama Magra pra Vida? Porque eu não quero ser magra agora. Eu quero ser magra pra vida, pra minha vida inteira. E aí eu sempre falo, vocês nunca vão me ver. Ah, nunca é uma palavra assim muito distante, né? Mas assim, ó, eu não tenho pretensão de postar foto pra vocês, barriga chapadinha, trincadinha, malhada. Não, gente. Essa não sou eu. Eu sempre falo, o meu objetivo era ter um corpo saudável, obviamente emagrecer, usar as roupas que eu queria usar, mas não, vocês não vão encontrar uma musa fitness por aqui, tá? Vocês vão encontrar uma pessoa normal, assim como vocês, mas que tem como objetivo se manter saudável e trabalhar essa questão da mentalidade, principalmente das crenças limitantes, né? As meninas que são minhas alunas, tivemos uma live maravilhosa aí na semana passada, né? Falando justamente sobre as crenças limitantes, como que a gente vem, né? Como que a gente traz aí essas crenças da onde a gente aprendeu, né, lá na nossa infância e a qual atrapalha demais a nossa vida, né? Crenças como emagrecer é difícil, comer saudável é difícil. Então, assim, uma série de coisas que foram colocadas na nossa mente e que a gente traz essa carga emocional muito grande. Por isso a gente não consegue manter esse emagrecimento de forma efetiva, de uma forma disciplinada. Então, a gente faz todas as coisas, né? Todas as coisas que estão dentro hoje do meu programa de emagrecimento, ele tem um propósito. É justamente ensinar vocês aquilo que um dia eu aprendi. Aí muitas pessoas dizem assim: ah, mas eu posso aprender sozinha. Pode sim, lógico que pode. Eu sempre falo assim, ó, eu dou uma... como se fosse um comparativo, né? Então, eu quero a partir de hoje aprender a investir um dinheiro. Eu não sei como. Eu entendi que eu preciso economizar, que eu preciso mudar a minha vida e eu preciso aprender isso. Eu posso? Eu posso. Eu posso ir atrás dos materiais, eu posso ir atrás de todo o conteúdo e estudar, gastar um tempo aí nesse estudo e entender como que eu faço para investir. Agora, se eu não tenho esse tempo, o que eu posso fazer? Eu posso pagar uma pessoa que possa me passar todas essas informações da forma mais prática possível e que eu possa vir a ter resultado. Então, hoje, o meu trabalho é esse, gente. Transformar vidas através do conhecimento. Mostrar para essas pessoas que é possível sim ter um emagrecimento consistente, principalmente trabalhando a questão emocional, trabalhando a mentalidade para que vocês possam ter um emagrecimento duradouro. Porque o objetivo não é que vocês emagreçam. As pessoas muitas vezes dizem assim: ah, Angélica, tá, se eu entrar no desafio, quantos quilos você me promete que eu possa emagrecer? Não sei. Não posso te prometer, porque não depende de mim, Angélica, depende do teu comprometimento. Eu vou passar tudo para você, todos os materiais. Você vai fazer? Ah, eu vou fazer. Então, com certeza você vai ter resultados. E aí, como vocês podem ver, né? Eu sempre estou postando aí o resultado das meninas. Você pode perder lá de 2 a 10 quilos. Isso depende muito do teu comprometimento, daquilo que você vai fazer, se você vai fazer aquilo que é indicado ou não, se você vai trabalhar a tua mente. Se você conseguir fazer tudo isso, certamente você terá resultados. E aí uma última coisa que sempre me perguntam dentro do meu processo de emagrecimento é em quanto tempo eu consegui obter esse resultado. Eu
Então, todo o período, né, em que eu fiz a minha jornada, né, ela foi de 8 meses. E essa jornada, né, principalmente os primeiros 4 meses é que foram os mais restritivos, tá? Os que aonde eu mais estive, não que os outros 4 eu não estivesse focada, obviamente que sim, mas os 4 primeiros meses eu priorizei muito a questão do baixo carboidrato e de estar, né, nessa jornada aí muito focada e querendo obter o resultado mais rápido. Porque assim, ó, vocês também têm duas opções. Tem pessoas que entram no desafio que querem aprender se alimentar de forma saudável e que não tem pressa para emagrecer. Então, as pessoas podem fazer isso dessa forma também, não tem problema nenhum. Agora, o meu objetivo quando eu comecei era que eu queria chegar ao quanto mais rápido eu pudesse na manutenção de peso. Então, foram 8 meses e foram 30 quilos perdidos. Hoje até estava falando com a Norma, né? Acho que a Norma tá por aqui, a respeito dessa jornada, né? Onde eu sempre friso: 80% da tua jornada do emagrecimento é dieta. Você vai fazer exercício físico, seja um funcional, seja uma musculação, para fortalecimento, né, do teu corpo, para ganho de massa, para ganho de músculos, porém, o teu emagrecimento é 80% alimentação. Então, na minha jornada de emagrecimento, eu não me orgulho disso, tá? Sempre falo, deixo muito claro isso. Eu não me orgulho de não ter feito exercício físico, mas eu não fiz. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Que se vocês forem buscar uma nutricionista que seja legal, ela vai te dizer exatamente isso. Que o que te emagrece é a tua alimentação e não exercício físico. Basta que vocês entrem numa academia e olhem pessoas que ficam lá 2, 3 horas se matando na academia e que não perdem peso. Por quê? Porque não tem uma alimentação ajustada. Então, se você não tiver uma alimentação ajustada, você vai se matar na academia e não é que você não vai perder peso, vai até perder peso por questão de restrição calórica, mas o peso, a perda de peso efetiva, ela é com a dieta e não com o exercício físico, tá? Então, assim, ó, dentro dessa minha jornada, Angélica, mas então, nesses 8 meses, você foi completamente focada, você nunca pisou na bola, você foi 100%? Não. Eu tive deslize, sim, eu comi o que não devia, sim. Aqui, gente, vocês não vão escutar milagre, tá? Vocês vão escutar a experiência de uma pessoa comum, assim como vocês, que é humana, porque as pessoas acham que psicólogo não é humano, mas psicólogo é. Deixa eu contar isso pra vocês, a gente erra também, tá? E nessa minha jornada eu tive sim falhas. Então, assim, ó, tudo aquilo que me prejudicou é algo que hoje eu ensino vocês a não fazerem. Ou, por exemplo, eu acho que eu estava lá há 5 meses e a minha mãe veio pra cá. Ela até tá assistindo, tá? Tá, mãe? E aí eles vieram, né? Meus pais vieram do sul aqui pra minha casa. E geralmente quando eles vêm, eles ficam uns 30 dias, né? 20 a 30 dias. E aí nesse período, a minha mãe fazia, né? Outros alimentos. E aí faziam arroz, feijão. Pode compartilhar, Norma, não tem problema. Essa live pode ser compartilhada, tá? Com quem vocês quiserem. E aí, na casa da minha mãe sempre foi uma alimentação muito simples, né?
Mas a minha mãe adora fazer pastel, lasanha. E aí, nesses 30 dias, eu comi um monte de coisa que eu não podia comer. E aí, eu dei uma engordadinha. E o que eu sempre falo é que para começar, a gente tá sempre com gás. Quando a gente vai fazer qualquer mudança, agora vai, a gente tá focado, só que quando a gente cai, o tombo é tão grande que pra gente levantar é complicado. Então, assim, eles foram embora e aí eu penei quase 2 semanas aí para retomar a minha alimentação. E eu posso dizer para vocês que não foi nada fácil. Nada fácil. Foi muito difícil. Por quê? Porque eu me deixei levar por aquele momento e aí depois, mesmo que a gente coma coisas saborosas, que a gente coma coisas que nos sustentam, aquela lembrança afetiva e emocional, ela fica. Então, o que eu sempre falo para vocês, né? Uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas: caiu, levanta. Mas não deixa para levantar amanhã, levanta já. Porque se você fizer esse retorno, quanto mais rápido você fizer, você não vai nem ter essa memória afetiva, tá? Então, gente, eu tive sim os meus momentos difíceis, eu tive sim os momentos que eu tive vontade de desistir, eu tive sim os momentos em que eu pensei, mas será que isso vale a pena? Já emagreci um pouco aí, já nem tô com esteatose hepática, só que aí ao mesmo tempo, e aí eu insisto muito, todo desafio eu insisto com a tal das fotos, né? Vocês vêm, ai, mas será que eu preciso mandar foto? Gente, isso é importantíssimo para o processo de vocês. Importantíssimo, porque hoje já não mais, mas ainda me fortalece. Mas algo que sempre me fortaleceu foi justamente olhar o meu antes e o meu depois. Porque eu acho que foi essa semana ou semana passada que a gente estava conversando no grupo da questão do não se reconhecer. Quando eu estava no sobrepeso, eu sabia que eu estava gorda, tá? Eu sabia, mas eu não tinha a noção do quanto. Então, hoje, quando eu olho as minhas fotos do antes, às vezes eu não acredito. Eu fico olhando, eu fico parada, tentando me enxergar naquela pessoa e eu não consigo me enxergar naquela pessoa. Porque até hoje eu sempre digo, como que eu consegui chegar àquele ponto? E aí, não sei se vocês assistem, mas tem um programa, né, na TV a cabo que chama Quilos Mortais, né? São pessoas que têm acima de 150 quilos, né? E que são pessoas com obesidade extrema, né? Obesidade mórbida. E aí, às vezes, né, a gente assistia aqui em casa e aí falava, gente, como que essas pessoas conseguem chegar a esse ponto? E aí, um dia eu até comentei com meu marido, não é difícil chegar a esse ponto. É só parar de se ver. É só parar de se reconhecer. Porque eu não me via naquele corpo. Eu sabia que eu estava gorda. Eu ficava triste com as coisas que aconteciam, né? Com todas essas coisas que aconteciam que eu falei pra vocês. Mas eu não me via naquele corpo. E hoje mesmo eu não consigo me reconhecer naquele corpo. Eu olho, mas não vejo uma Angélica ali. Eu vejo um corpo gordo, mas eu não consigo me reconhecer. Então, isso também a gente trabalha. Essa jornada de se reconhecer, de ver quanto você está acima do peso e a jornada ao inverso também. De reconhecer que hoje você tem um corpo magro. Eu já estou aí, né, há 3 anos, como eu falei para vocês, na manutenção de peso e essa semana até compartilhei com as meninas, né, que eu fui comprar uma saia e uma blusa e eu fui
direto no GG. Aí eu pensei, não, eu já não uso mais GG, então eu vou pegar um G. Aí eu fui pro provador com o G e o M, que eu tinha certeza que não ia me servir, apesar de saber que eu já estou usando M e P. Chegando no provador, a saia ficou folgada. E aí eu tive que pegar uma P. E aí eu fiquei olhando para a saia, olhando para mim, olhando para a saia, olhando para mim, como se aquilo não me pertencesse. Então percebam que, além da gente trabalhar o emocional, de se aceitar no ponto que a gente está, a gente precisa trabalhar esse emocional para se aceitar num corpo magro. Então não é fácil, gente. É uma jornada que a gente precisa de conhecimento, de autoconhecimento. E por isso é tão importante que vocês façam sempre quando... e nem estou falando apenas no desafio, mas vocês que me acompanham, que olham o conteúdo todo que eu passo aqui de forma gratuita e que não entra nos desafios, façam isso, gente. A balança, ela não diz o que o corpo de vocês reflete. O que reflete a alma de vocês, o que reflete aquilo que de fato é real, é o espelho. Por isso a importância que a gente tire essas fotos para que a gente possa ir vendo a nossa evolução. Então, não quero me estender muito mais por aqui. Então, essa foi a minha jornada, tá? Foram 8 meses intensos de foco, de recaídas, de retorno, mas de muito trabalho e disciplina. Não existe emagrecimento sem disciplina. Se você não tiver disciplina naquilo que você quiser, você não vai alcançar o teu objetivo. E aí, eu sempre falo, né, gente? Disciplina é com tudo. Não é só com alimentação, não é só com o emagrecimento. Se você tiver um sonho do qual você quer realizar, se você não tiver disciplina, isso não vai rolar. E aí eu sempre falo, né, do dinheiro de novo. Sei lá, você quer... Tá, vou tirar o dinheiro, porque eu sempre cito dinheiro, né? Ah, você quer entrar na faculdade. E aí você quer entrar, sei lá, numa federal. Se você não se dedicar por um período aí, estudando, baixando a cabeça e fazendo o que é preciso fazer, dificilmente você vai passar. As pessoas que passam de cara numa federal sem muita disciplina, sem estudo, é pura sorte. As pessoas que de fato precisam, que passam, investem tempo, disciplina. Então, com o emagrecimento não é diferente, gente. Se vocês não tiverem comprometimento, e eu sempre falo, né, com as minhas alunas, vocês não precisam ter comprometimento comigo. Vocês precisam ter comprometimento com vocês. Eu sou uma peça, né? Eu sempre falo, né? Que nada, você pode até não acreditar no que eu vou falar agora, mas eu, como cristã que sou, para mim nada é por acaso. As coisas não acontecem de forma aleatória. Eu acho que tudo o que aconteceu, eu acho não, eu tenho certeza que tudo o que aconteceu na minha vida tinha um propósito. Desde a doença e todas as coisas que aconteceram tinham um propósito muito maior, um propósito que eu faço hoje, que eu realizo hoje, com alegria, com dedicação, que é estar aqui com vocês, transformando a vida de vocês. Então eu tenho absoluta certeza que tudo que eu passei, as dificuldades que eu passei, não foram em vão. Elas tinham um propósito maior. E o propósito maior era poder estar aqui hoje. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, hoje eu talvez não estaria aqui.
Talvez estaria lá ainda trabalhando na loja, com aquilo que eu não gostava, fazendo o que eu não gostava, trabalhando, acordando de manhã sem propósito algum, fazendo tudo no modo automático. Então, todo o conteúdo, tudo aquilo que eu trago, gente, para vocês, não é de forma aleatória, é de forma pensada, é de forma estratégica, que eu trago para vocês, para que vocês possam ter o mesmo resultado e até maior do que eu. E aí, hoje também, né? Não foi ontem. Ontem acabou, né? Uma turma do desafio. E aí, a Lu, né? Acho que a Lu tá aqui ainda. Ela colocou, né? O resultado dela lá. E aí ela tava falando, né? Ela também tinha esteatose hepática. Estava com triglicerídeos lá nas alturas, e aí ela colocou, né, o depoimento dela lá, de que ela tinha conseguido, né, tinha consultado e que hoje os exames dela estavam excelentes. Então, gente, trabalhar com isso, quando eu falo com vocês, ai, ela tá ali, oi Lu, eu me arrepio, vocês não vão enxergar, mas eu tô arrepiada, porque é uma alegria imensa poder ver esses resultados de vocês. Vocês ficam, lógico, né? A vida de vocês ficam felizes com isso, obviamente, né? Mas vocês não têm noção da felicidade que eu fico por vocês. Todo final de desafio é uma choradeira. É uma choradeira. Porque eu fico muito feliz, muito. Eu sou repetitiva, mas poder ver isso na vida de vocês é muito gratificante. Porque eu sei que não é, né, apenas estética. Quando pessoas vêm e me colocam, né? Já teve alunas que estavam pré-diabéticas, que hoje já não estão mais. Então, assim, eu sei que o meu trabalho, além dele ter um propósito, eu vejo como uma missão de vida. Então, hoje, né, trabalhando com isso, além de me sentir plena e realizada em tudo isso, eu sou muito grata, primeiramente a Deus, né? E muito grata por ter vocês na minha vida. Trabalhar, né, com a transformação de vidas é simplesmente algo que não tem preço. Então, eu queria agradecer para quem está aqui até agora, né? E para quem não chegou no início, eu vou deixar a live gravada, tá? Ela fica por 24 horas e aí você pode assistir desde o início. Mas o que eu queria deixar aqui para vocês é que é possível sim, tá? Que a gente possa transformar a nossa vida através da alimentação e através do aprendizado da nossa mentalidade, né? E que certamente é algo que, além de nos proporcionar bem-estar, né? Nos proporciona algo muito maior, né? Que eu sempre falo, uma das coisas que me fez mudar, além da doença, foi o meu filho, né? Meu filho tem 8 anos agora, ele já estava com sobrepeso também. Então, ver ele nessa mesma situação me doía demais. Porque eu sempre falava pro meu marido, né? Eu não quero que ele tenha as mesmas experiências negativas que eu tive. Porque a gente sabe o quanto isso influencia numa carreira, tá? Depois, quando você vai, né, trabalhar, do quanto isso interfere na tua vida como um todo. Porque quando a gente está no sobrepeso, não só o emocional, não só o físico, né, está abalado, mas o emocional. Então a gente para de acreditar na gente, a gente para de investir na gente mesmo. Então você vai
procurar um emprego ou qualquer coisa do tipo, você já vai, e eu não falo isso consciente, tá, meninas? Isso é um processo inconsciente, mas inconscientemente você já vai para aquela vaga desacreditando que isso seja possível, porque isso interfere na tua vida. Então, trabalhar todas essas questões, com certeza, vai fazer não só com que você tenha esses benefícios físicos, né? Mas com certeza o emocional de vocês, ele vai estar aí transformado. E aí, para quem está perguntando, né, da próxima turma, para acabar aqui, para nós finalizarmos, a nossa próxima turma do desafio começa na segunda-feira. Porém, como quem já está comigo, né, quem já é aluna sabe que eu sempre abro o grupo, né, 3 dias antes. Esse grupo eu abro antes, por quê? Porque eu gosto de passar todo o material inicial para vocês, para que no dia vocês iniciem bombando. Não tenho mais dúvidas, Angélica, tô pronta. Então, como começa segunda-feira, no sábado eu já começo a passar o material para vocês e as turmas fecham e aí não tem como mais entrar, e essa é a nossa última turma deste ano, tá? Depois retornamos apenas em janeiro. Então, quem quiser participar ainda, dá tempo, tá? Tem até amanhã para entrar no grupo. Para quem está aqui no Facebook, me chama no Messenger, no privado ali, que eu passo as informações para vocês. Quem está aqui no Instagram, pode me chamar no direct ou no link na bio, que tem ali um linkzinho clicável que vocês podem falar diretamente comigo no WhatsApp. E não deixem, gente, não deixem para o ano que vem, porque eu sempre falo, né? O ano que vem, ele pode ser um impedidor, né? Para você tomar atitudes. Porque se você deixa para segunda, você deixa para outra semana, talvez esse tempo não chegue. E aí você vai estar aí cada vez mais longe do teu objetivo. E o que a gente quer aqui é sair do ponto A e chegar no ponto B. Tá bom, meninas? Uma boa noite para vocês, boa noite aqui no Instagram, boa noite aqui no Facebook. Que Deus abençoe a vida de vocês. E quem não assistiu e tiver curiosidade para saber um pouquinho aí como foi a minha jornada no emagrecimento, olha lá desde o início. Deus abençoe a todos. Beijinhos, meus amores.